Paz, igreja, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 17. Nós leremos do 17 até o 26. Lucas 5, 17 ao 26. Vamos ficar de pé? Eu lerei o versículo 5 para os irmãos dos pares. Diz bem assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E então os homens trazendo o leito para ele, e procuravam introduzi-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Hoje, livros prodígios. A igreja pode sentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós tantas vezes já ouvimos mensagens sobre esse texto, sobre essa passagem, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco mais uma vez, e que a Tua Palavra possa desvendar nossos olhos para algumas verdades que não conhecemos ainda, ou que esquecemos, e que possamos praticar essas verdades, Senhor, e crer nelas, Senhor, e sairmos daqui diferentes de como entramos, sairmos daqui glorificando o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, glorifica o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. É o que eu te peço, Pai, em nome dEle, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa passagem muito conhecida trata sobre algo muito especial. Ela tem dois pontos de vista: o ponto de vista dos homens e das mulheres de fé e o ponto de vista de Deus. Vamos tratar primeiro do primeiro ponto de vista: o que é a fé e como deve ser vivida essa fé em Deus, de onde ela vem, como ela se manifesta, e depois vamos tratar do ponto de vista de Deus em relação a isso. Eu sei que muitos irmãos aqui da igreja estão passando por dificuldades, seja com desemprego, seja com a família, seja com tentativas frustradas. Essa mensagem, irmãos, é sobre alguém que está tentando e de repente se depara com mais um obstáculo. Ele tem que tentar mais uma vez. O Senhor nos deixa doido. Tente mais uma vez. Não pare de lutar. Não deixe a batalha. Mas, Senhor, eu batalhei até aqui. Mas eu solicito a você hoje: continue batalhando. Não importa o obstáculo. Aquele homem era paralítico, passou a vida inteira tentando aquela maca. Ele não conseguia, ele não poderia ir até Jesus.
E de repente Deus lhe dá amigos para levá-lo até Jesus. Eles certamente creram no Messias e ouviram falar que ele curava. Eles esperavam o Messias, os judeus esperavam o Messias. E eles vão até lá, e quando chegam lá, mais um grande obstáculo. Além da paralisia, além da dificuldade, uma multidão estava naquela casa. Lá em Mateus está escrito que tinha tanta gente que até à porta havia pessoas. Não tinha como entrar. Era como um ônibus lotado, sabe? Que ficam as pessoas na porta do ônibus, ninguém consegue entrar. Era impossível entrar. E veja, tanta luta, tanto esforço, e de repente, uma impossibilidade. Como nós vamos chegar até Jesus? O texto já começa chamando a atenção para uma coisa muito importante. Jesus estava ensinando, e havia ali fariseus, judeus, mestres da lei, que estavam lá porque eles tinham que realmente estar para ouvir e avaliar quem era aquele mestre, chamado Jesus. Mas o texto faz um contraste entre os mestres da lei, conhecedores, e o poder de Deus que estava em Jesus Cristo. Não basta somente conhecer a palavra, tem que haver o poder de Deus no meio do seu povo. Tem que haver o poder do Senhor no meio do seu povo. Já começa assim a mensagem, e chega ao paralítico e se depara com aquele grande obstáculo. E eles olham para aquele momento, para a situação, e resolvem descer pelo telhado. Sobem ao telhado e abrem um furo do telhado e descem para chegar diante de Jesus. Isso é muito simples, irmãos. É o que está em Tiago. A fé não é uma coisa puramente da sua mente. Eu vou sentar aqui e eu vou ter fé que Deus vai fazer. Não é assim. A fé tem que se transformar em obras. A verdadeira fé, ela se transforma em obras. A fé, ela não vem de você, ela não vem do homem, ela vem do céu. Ela é um dom de Deus, como está lá em Efésios. Não vem de nós. Mas essa fé que vem de Deus, que é espiritual, que é verdadeira, ela tem que virar ações. Ela tem que agir. Ela não fica só no âmbito abstrato da mente. Ah, sim, eu creio. E estará escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, então eu vou cruzar os braços, me aquietar, porque quem vai fazer é Deus. Não é assim. Aquele texto fala bem assim: se tranquilize e saiba que o Senhor é Deus. Não fique angustiado, não fique depressivo, não fique assim. Saiba que o Senhor é Deus. Aquietai-vos ali, não é ficar inerte, parado. A fé, ela requer ação. A verdadeira fé, ela se transforma, a fé viva, ela se transforma em ações. E aqueles homens tinham uma fé viva. Eles lutaram tanto, caminhando aquele homem até aquela casa, mas chegaram lá e havia mais um obstáculo. É assim, também foi assim com o povo de Israel, foi assim com Caleb. Caleb, aquele povo andou tantos anos no deserto. Tanta luta, tantos erros cometeram, e de repente chegam à terra prometida, e vão lá os espias, dentre eles Caleb, e alguns veem que ali são homens fortes e altos, dizem que ali existia, eles viram isso, existiam os amalequitas, existiam os jebuseus, estavam todos lá, vários povos contrários a Israel. E eles voltam desanimados, voltam sem fé, e eles não agradam a Deus. Mas Caleb agradou a Deus. Caleb agradou o Senhor. Ele dizia: vamos, porque certamente eles serão entregues em nossas mãos. É isso que agrada a Deus. Alguém que tem fé, mesmo depois de tanta luta, mesmo após tantas batalhas, Caleb continuava crendo. O Senhor vai nos dar essa vitória. Ele não olhou para as dificuldades, não olhou para os vários inimigos de Israel, nem para aqueles homens grandes, quase gigantes. Ele olhou para o que o Senhor podia fazer por eles. Ele olhou para a palavra do Senhor. Abraão faz a mesma coisa. Abraão, diz o texto, ele não olha para o seu corpo já amortecido, nem olha para Sara, que não podia ter filhos.
ele olha para a promessa de Deus. E fala assim o texto, ele creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Esperou contra a esperança. O que é isso? Que texto difícil é isso? Eu vou explicar. A esperança, segundo aí, o que é isso? Um homem idoso e uma mulher idosa, o que se espera deles? Que eles tinham filhos? Claro que não. De maneira alguma. Ele já era muito idoso, tinha 100 anos, muito idoso. Ela também já não tinha filhos, nem quando eram jovens. O que se esperava é que eles não tivessem filhos, mas ele esperou contra a esperança. Ele esperou em Deus. Ele não olhou para o seu corpo amortecido, seu corpo envelhecido. Ele olhou para a promessa de Deus. Mas, irmãos, não foi fácil, porque sempre surgia uma nova luta para Caleb, para Abraão. A fé, ela não pode olhar para as circunstâncias. Não pode. Uma versão fala bem assim: Abraão esperou contra as circunstâncias. É impossível que isso aconteça, mas eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor. Mas Abraão não fez somente isso. Abraão, como aqueles jovens também, aqueles homens também, a fé dele tornou-se ação. Tornou-se em ação. Tornou-se em obras. Tiago fala isso também. Abraão, irmãos, ele não esperou que Deus matasse o seu filho. Abraão pegou o cavalo, pegou o seu filho, pegou os servos, foi naquela difícil caminhada, chegou lá, foi com o filho, preparou o local do holocausto, do sacrifício, e ele levantou o cutelo. Ele realizou também a sua obra. A verdadeira fé, ela se transforma em obras. Em obras. E muitas vezes, irmãos, não é na primeira tentativa, na primeira batalha, é depois de muitas batalhas de fé. Muitas. Você pensa que já chegou e não chegou ainda. Um dos maiores inimigos, irmãos, da nossa fé, sabe o que é? É a nossa preguiça. Nós temos preguiça de ter fé, de lutar, de combater o bom combate da fé. Aqueles homens poderiam ter dito: vamos ficar em casa, orando para Jesus, quem sabe passar por aqui, Ele é soberano, Ele vai ouvir a oração, Ele vem para cá e vai curar você. Eles não fizeram isso. E quando chegaram em frente àquela casa, poderiam ter dito: nós já lutamos até aqui, Senhor, já lutamos até aqui, certamente o Senhor vai honrar a nossa fé, então vamos ficar aqui, vamos esperar, porque se Deus quiser, Deus vai passar por aqui e Cristo vai nos curar. Eles não fizeram isso, eles fizeram o mais difícil. Não confunda graça com facilidade. Não confunda isso. Não confunda isso. Porque nem com relação à salvação é fácil, porque a porta é estreita, ou não é? Porque a perseguição é grande, ou não é? É. Então, irmãos, se liberte desse comodismo, se liberte dessa preguiça de fé. Se levante e vá. Se a sua fé é verdadeira, você vai. Se a sua fé é fraca, você não vai ficar sentado o resto da vida esperando passar naquele Enem ou fazer alguma coisa e estar lá sentado, porque rico é muito difícil, rico. É muito difícil. Mas eles desceram com um homem pelo teto, deitado em um leito. Essa é a fé que vem depois, que vem antes das obras. O que nós combatemos na reforma, com a reforma, é que se dizia na Igreja Católica que você, se diz hoje ainda, em algumas igrejas, que você tem que se esforçar para se salvar, e você tem que conquistar a sua salvação. Se dizia isso, e Lutero se levantou contra isso. Se diz isso hoje ainda, e nós temos que nos levantarmos contra isso. Não é, você não vai se salvar, é Deus quem te salva. A fé vem dele, a salvação vem dele, e não vem de você. O que Tiago fala, não é que eu vou ser salvo pelas obras. O que ele fala é que a verdadeira fé, que vem de Deus, ela vai se transformar
em ações. Por isso, se alguém diz que é cristão e crê em Cristo e a sua vida não se parece com a de Cristo, a sua fé é uma fé falsa, é uma fé morta, você é só um religioso. Porque a fé viva, verdadeira, ela se transforma em ações. Ela vai ser atuante. E aqueles homens tiveram uma fé verdadeira. Eles creram no Senhor Jesus. Creram que Ele podia curá-los. E é muito interessante, porque, irmãos, eles buscavam de Jesus uma bênção, uma cura. E isso é de Deus. Nós aqui buscamos de Deus uma bênção, muitas bênçãos. Isso não é errado, é de Deus. Busque. Tem que buscar, mas é incrível. Eles buscavam uma bênção, mas Deus tinha uma bênção muito maior para eles. Muito maior para eles. E quando ele desce, Cristo fala: homem, os teus pecados estão perdoados. Estão perdoados. É preciso, irmãos, buscar o Senhor. A fé verdadeira, ela tem que buscar o Senhor. Muita gente, irmãos, nossas igrejas hoje dizem: o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar, e ficam nesse mantra, mas elas não estão buscando o Senhor, não estão buscando. Veja o que fala no Salmo, veja que palavra, Salmo 24, versículo 5 ao 6, diz bem assim: ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São assim como aqueles que o buscam. Quem vai ser abençoado? Quem vai receber bênçãos? Aqueles que o buscam. Irmão, tem que buscar o Senhor. Tem que buscar o Senhor. Tem que buscar a Deus nesse lugar, tem que ouvir a palavra, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que buscar o Senhor, tem que jejuar, tem que buscar o Senhor. Ele receberá bênçãos do Senhor. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São assim como eles recebem de Deus a bênção. Tem que buscar. Aqueles homens buscaram a bênção. E eles encontraram a bênção. Pare, saia desse mantra e lhe disseram: olhe, vem na igreja, domingo à noite, às vezes, você vai receber a bênção. Busque a Deus mais e mais. Em obstáculos maiores, busque a Deus mais e mais, para que Deus te abençoe, para que Ele te abençoe. Aqueles homens fizeram isso. Eles fizeram isso, eles buscaram Jesus. O texto repete 2 vezes: diante de Jesus, diante de Jesus, diante de Jesus. A multidão impedia, como também impedia Zaqueu, mas isso não foi para eles empecilho. Muitas pessoas não buscam a Deus por causa de algum empecilho, do trabalho, dos amigos, de alguma coisa, alguma tristeza, decepção, um escândalo. Se liberte disso e busque a Deus. Esforce em buscá-lo intensamente para receber dele a bênção. Porque a fé é isso, é crer que ele existe e crer que ele vai abençoar aqueles que o buscam. Vai abençoar todo mundo? Vai abençoar aqueles que o buscam. Tem que buscar a igreja. Temos que buscar o Senhor. Nós buscamos a Deus, buscamos de Deus a bênção, Ele abençoa aquele homem com a bênção que é a mais importante de todas. O homem se depara com Jesus e eu fico pensando como é que Cristo olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Aquele homem esperava ver outra coisa. Israel disse que: olhe, se levanta e anda, você está curado. Jesus curava muitos. E ele ouve: os teus pecados estão perdoados. Porque, irmãos, essa sim, essa que é a grande bênção. Nós buscamos muitas bênçãos do Senhor.
Mas a maior bênção de todas é ter os seus pecados perdoados. Sabe por quê? Porque quando o seu pecado é perdoado, você deixa de ser inimigo de Deus, devido àquele que não conhecia Cristo ainda e não a igreja, e passa a ser amigo de Deus. Muito mais importante do que as bênçãos que Deus pode te dar é fazer de você um amigo dele, porque nós éramos inimigos dele. Se você está aqui hoje e você ainda não se considera cristão, não se entregou a Cristo ainda, atente para isso, porque essa é a bênção do Evangelho, você se tornar amigo de Deus. Amigos, porque nós éramos inimigos do Senhor, nós pecávamos e lutávamos contra o Senhor, mas Ele nos dá a sua amizade em Jesus, perdão dos pecados, porque se o meu pecado não fosse perdoado, eu jamais poderia chegar perto de Deus, jamais. Ele ficou lá, deitado ainda, mas ele já estava de pé, meus irmãos, ele já estava de pé. Jesus já tinha levantado ele para Deus. Qual é a bênção que você quer? O que você veio buscar aqui hoje à noite? É um emprego, é um casamento, é paz na sua família? Qual é a sua bênção? A bênção mais importante é o perdão dos seus pecados, porque nesse perdão que Jesus dá, você pode chegar perto de Deus, e aí sim você pode encontrar a paz, e aí sim você pode ter vitórias sem fim. Aí sim você pode ter a paz. Mas em primeiro lugar tem que ter o perdão, meu irmão amigo. Antes de todas as bênçãos vem a bênção da amizade com Deus. O texto fala que Abraão, lá em Tiago, que Abraão, porque ele creu e a sua fé era viva e fez ele agir, porque ele levantou o cutelo para matar seu filho, sabendo que Deus ia poupar o seu filho, trazendo-o de volta dos mortos. O texto fala, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Isso sim é que é importante, ser amigo de Deus. Porque o emprego que você quer, amanhã pode se desfazer, aquela bênção não pode se acabar. Mas essa amizade, ela nunca vai ter fim. Ela nunca vai ter fim. Jamais. Quando Cristo fala isso, os fariseus, nesta lei, dizem: quem é esse que blasfema? Porque só Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Aí Cristo diz assim: olha, o que é mais difícil, perdoar pecados, ou dizer a esse homem: levante-se, pegue sua maca e vá para casa e ande? O que é mais difícil? Mas para que você creia que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele diz ao homem: levante-se, pegue essa maca e vá para casa. Eu quero dizer a você que não crê em Jesus ainda: Jesus, Ele é Deus. Aquilo não foi uma blasfêmia, porque realmente só Deus pode perdoar pecados. Aí dá atenção agora com isso, meus queridos. O nosso povo geralmente fala bem assim, né? Você perdoou aquela pessoa? Perdoe não, porque quem sou eu para perdoar? Só Deus que perdoa, né? Já ouviu isso uma vez? Quem sou eu para perdoar? Aí a pessoa não quer perdoar e diz que não, porque só Deus perdoa. São questões aqui diferentes. Esse perdão aqui é o perdão dos pecados que levaria você para o inferno. Essa é a questão. Esse perdão aqui é o perdão que leva você para perto de Deus. É o perdão que só Deus pode dar. É a purificação da sua alma que só Deus pode fazer. O fato de eu perdoar o meu irmão é outra história. Eu tenho que perdoar. Ele me manda perdoar. É diferente. Aqui tem a ver com o céu e com o inferno. Não tem a ver com perdão de irmão para irmão. De realmente esquecer o que o irmão te fez e dar um abraço nele. Cuidado com isso. Mas Cristo diz
eu tenho autoridade para perdoar pecados. E o texto diz: Jesus Cristo é Deus. Porque aqueles homens estavam certos. De fato, só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode livrar o homem do inferno. Só Deus pode. E Jesus vai e diz: então eu perdoo, porque eu sou Deus. É o que o texto está dizendo. Eu sou Deus. Jesus Cristo é Deus. Por isso, Ele perdoou os pecados daquele homem, e Ele pode perdoar os teus pecados hoje. Como Ele perdoou o pecado da igreja um dia. A igreja nunca foi melhor do que você, nunca foi. Mas um dia o Senhor nos deu o seu perdão, e Ele pode dar isso para você hoje também, o perdão dos seus pecados, porque Jesus Cristo é Deus, e só Deus pode perdoar pecados. Ele tem autoridade, Ele pode te dar aquela paz que você não consegue ter. Até aquele que vem à igreja evangélica já há muito tempo e não consegue ter aquela paz que só o Senhor pode dar, que é você realmente sentir os seus pecados irem embora e se sentir sem pecado. Quem aqui já se sentiu sem pecado? Pois o Evangelho veio para isso. Jesus veio para isso, para você parar naquele instante, após pedir perdão, e se sentir puro, sem pecados, diante de Deus. Cuidado com isso, porque muitas pessoas nunca encontram essa paz. Pensam mais nos seus pecados do que no perdão que Jesus deu para elas. Pensam mais nelas, olham mais para elas do que para Jesus. Ainda estão nas obras, achando que pelas obras elas vão ter paz com Deus, mas não é pelas obras, é por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo eu posso ter paz com Deus. Eu posso dizer assim: eu não devo nada a Deus, porque Jesus pagou tudo o que eu devia. Você tem essa paz? E eu falo também para a igreja, porque a igreja pode se esquecer disso. Os Gálatas se esqueceram disso. Aquela igreja da Galácia se esqueceram disso. Se esqueceu do Evangelho e começou a seguir outro Evangelho baseado nas suas ações, nas suas obras, se esquecendo de Jesus. O Evangelho veio para que você tenha realmente paz diante de Deus. Mas para ter essa paz, você tem que olhar para Jesus. E tem que ter certeza que Jesus já perdoou todos os teus pecados. Já falei uma vez sobre isso. Moody, um grande evangelista, homem simples, sapateiro, muito simples. Ele dizia uma coisa muito interessante, uma metáfora também muito simples, de que nós éramos isso aqui, nós éramos um passarinho preso na mão de alguém, apertados naquela mão. Mas quando nós conhecemos Jesus, conhecemos o perdão que Jesus nos dá, conhecemos o Evangelho, aquela mão se abre e nós saímos voando. Quem aqui está voando por causa de Jesus? Ou você ainda sente aquele peso nas suas costas? Mesmo estando na igreja há tanto tempo. Não faça isso. Não faça como os Gálatas. Esse não é o Evangelho. Deus quer dar a paz dele. Lembra que ele disse daquele homem que foi embora, que se arrependeu, que bateu no peito do Senhor, tem misericórdia dele porque eu sou pecador. Cristo disse: aquele foi embora em paz com Deus. O Evangelho veio, Jesus veio, para que você possa ir embora daqui hoje à noite em paz com Deus. Essa é a paz que Jesus dá. Eu não devo mais nada a Deus, irmãos, porque Jesus já pagou todas as minhas dívidas. Glória a Deus por isso. Eu devo o amor a vocês.
Graças a Deus, não veio mais nada. Jesus já pagou tudo. Já pagou tudo. Foi tudo cancelado. A escrita de dívida que eu tinha uma dívida com Deus. Eu não tenho mais. Porque aquela escrita de dívida foi cancelada. Jesus cancelou. E isso é para você aqui hoje à noite. E essa é a bênção que Jesus deu àquele homem. A real bênção. Muito mais que um casamento, muito melhor que um emprego, muito melhor do que sair andando, correndo e pulando. É ter paz com Deus. É andar com seu Pai. Diz o texto que Enoque andava com Deus. Esse homem estava deitado, mas ele já andava com Deus, já podia andar com Deus. Espiritualmente. Amigo de Deus. E Cristo diz àquele homem: levante-se, pegue a sua maca, pegue o seu leito e vá para casa. Eu fiquei me perguntando: Senhor, por que, Senhor? Por que o Senhor manda aquele homem pegar aquele leito e levar para casa? Eu fiquei orando sobre isso. Porque ele tinha que pegar, porque ele deixar aquele leito lá e ir embora para a sua casa. Aí o seguinte versículo explica por quê. Vamos ver aqui. No 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Aquilo que sempre oprimiu aquele homem, o símbolo da sua opressão, aquilo que sempre o acompanhou, a sua derrota, que estava sempre com ele agora ia levar aquela derrota para casa, ele estava segurando o leito, não era mais o leito que o segurava, era ele quem segurava o leito, era ele quem carregava aquele leito, no qual ele esteve tanto tempo deitado. Levante, pegue isso aqui, leve para casa isso, e você esteve tanto tempo deitado sobre ele, sofrendo com ele. Agora não, vá levando para casa, porque agora você foi curado, agora você foi liberto da pior doença, que é a inimizade contra Deus, da pior doença, que é viver em pecado, e foi liberto também da sua doença física. Você agora pode andar e pode glorificar a Deus. E ele foi para casa glorificando a Deus, porque a vida, meus irmãos, é isso. A finalidade de estarmos aqui é somente essa: você glorificar a Deus, porque está muito, muito feliz com Ele. É isso que diz a nossa confissão de fé: glorificar a Deus, porque você está cheio de alegria com Ele hoje e vai estar cheio de alegria com Ele eternamente, gozá-lo para sempre, viver o gozo eterno, a alegria eterna e presente agora com o Senhor. Estamos aqui para isso, para lutar e lutar mais uma vez, não é, Ingrid? Mais uma vez. E perder, a casa está cheia de gente, mas eu vou lutar mais uma vez. Eu vou lutar mais uma vez. Sansão, Deus tinha um plano para Sansão, que era destruir os filisteus. Sansão passa por vários caminhos errados e termina preso, cego, e é chamado para servir de riso para os filisteus. E ali ele faz assim a oração do Senhor: e só mais essa vez o Senhor me dê força. Ore assim, meu irmão, minha irmã, ore assim. Tantas batalhas Sansão lutou, venceu tantas batalhas, ele venceu. Mas de repente começou a perder para o pecado, e terminou lá cego. Ele diz: Senhor, mais essa vez
Me dá força. Só mais essa vez. Eu já venho lutando há tanto tempo, Senhor. Eu já carreguei essa maca até aqui, Senhor. Nos ajude mais uma vez. Nos dê mais perseverança. E Deus vai lá e dá força à Sansão. E ele cumpre o plano de Deus para a vida dele. Ele destrói aquele povo que oprimia Israel. É muito difícil, irmãos, perseverar. É muito difícil você tentar, ano após ano, muitas vezes, dar uma porta na sua cara. Quando o Cristo fala sobre oração, já falei aqui sobre isso. Ele diz que você deve pedir, porque se pedir você vai receber. Mas não é só pedir. Tem que pedir e tem que buscar. Peça, você vai receber. Busque e você vai achar. Mas, além de ter pedido, irmãos, além de ter buscado fé e obras, além de ter buscado, às vezes a gente se depara com uma porta fechada. E você fala, Senhor, há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu busco, Senhor. Aí o Cristo diz, bata, e que será aberto. Bata, e vai ser aberto para você. Não desista, igreja. Não desista. Persevere. O Senhor se agrada nisso. Não seja preguiçosa. Não use a graça de Deus para justificar a sua preguiça. Não, vou ficar aqui. Não, Deus é gracioso, vou esperar. Sem fazer nada. Estude, trabalhe, corra, busque, ore, jejue, leia, venha para cá. Não desista. Persevere. Porque o Senhor quer realmente mostrar a todos a sua fé. E entenda, aquele jovem, ele não mostrou a fé dele para Jesus. Não mostrou. Falou o texto, e Cristo, vendo a sua fé, na verdade é Cristo quem nos dá a fé. Ele é o autor e consumador da fé. A fé vem dele. Deus quer que você mostre sua fé para as pessoas. Meus amigos. Para as pessoas. Porque a fé vem dele, foi ele que te deu. Ele já conhece a tua fé, ele já sabe de todas as coisas. Mas o nome dele tem que ser glorificado através de tua vida. E é preciso dizer assim, muitas vezes, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tem que dizer muitas vezes, vamos procurar outro caminho, porque nós não estamos encontrando nenhuma entrada por aqui. Então vamos procurar outra entrada, outro caminho mais difícil. Porque Deus quer mostrar a sua fé para as pessoas. A fé que não vem de você, vem dele. E é isso que acontece nessa história no final. As pessoas ficam maravilhadas e glorificam a Deus por tudo aquilo que elas viram. Porque elas viram um homem de fé, homens de fé, que receberam a fé do Senhor. E elas viram a autoridade de Jesus curando aquele homem e provando assim que ele era Deus, e provando assim algo muito maior, que ele pode perdoar os teus pecados. Ele pode, Jesus pode. Eu não posso, você não pode, mas ele pode. Por isso, corra para Cristo hoje, porque ele pode dar a paz que você tanto procura, a paz que independe de ter um emprego ou não. Vamos orar? Senhor Deus Pai, como é difícil, Senhor, a caminhada, Senhor. Como é difícil orar, buscar e de repente se deparar com uma porta fechada, Senhor. Como é difícil. Mas como o Senhor mesmo disse, o Senhor também é o Filho do Homem
O Senhor sabe, Senhor Jesus, que é difícil. O Senhor também lutou como nós lutamos. O Senhor participou do nosso sofrimento. Senhor, nos ajude, Senhor, a ter perseverança, Senhor. Nos ajude a ter uma fé verdadeira que se transforma em ações, que não retrocede, porque o Senhor não se agrada em quem retrocede. Nos dá uma fé viva, Senhor, que vai se transformar em ações. Nos faz ter uma fé operosa, nos faz operar, descruza os nossos braços, Senhor. Nos levanta daquela cadeira, Senhor. Nos anima, Senhor, nos dá graça, força, como o Senhor deu a Sansão. Nos ajuda a caminhar essa caminhada, a encontrar um obstáculo intransponível e a olhar e dizer: ah, nós podemos passar por isso aqui. Nós podemos ultrapassar isso aqui, porque nós temos que buscar o Senhor, e não é fácil buscar o Senhor. É luta, é batalha, é guerra, mas nós temos que buscar o Senhor. A fé verdadeira, a fé que vem de Ti, Senhor, é isso que ela provoca. Coloca isso em nós, cada vez mais, Deus, cada vez mais, e que possamos estar diante de Ti e receber aquela bênção que só o Senhor pode nos dar, que ninguém pode, só o Senhor pode. Senhor, nos ajude, não nos deixe desistir, Senhor. Ao primeiro obstáculo, Senhor, ao segundo ou ao terceiro, nos faz perseverar. Para aqueles que ainda não encontraram a fé em Ti, Senhor, aqueles que ainda não encontraram a paz em Jesus, que só o Senhor, que é Deus, pode nos dar. Aqueles que ainda olham para a igreja com desconfiança, Senhor, ainda olham para Ti com desconfiança, faz eles crerem, Senhor, porque a fé vem de Ti, é o dom de Deus. Só o Senhor pode tirar o véu que está cegando os olhos deles. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode dar a paz que eles tanto procuram, e procuram em uma cura, procuram em um casamento, procuram em um emprego, procuram no dinheiro, mas essa paz está em Ti, Senhor, só Tu podes dar. E ela só pode vir quando os pecados deles forem perdoados. Quando eles entenderem que eles passaram a vida deles inteira, como eu passei, pecando contra Ti, fazendo o que era mal aos Teus olhos, desprezando o Senhor e Tua palavra, Senhor. Mas eles entenderem isso, e que eles se arrependam por Tua causa, e que eles peçam perdão, e que eles encontrem o perdão, e que eles possam fazer por nós, possam andar com Deus, possam ser amigos de Deus, como Abraão foi, Teu amigo, e como cada um aqui que se chama igreja é Teu amigo, é Tua amiga. Obrigado, Senhor, porque nós passamos por muitas lutas, Senhor. Nós temos muitos desejos em nosso coração, mas a grande vitória o Senhor já nos deu. A igreja já recebeu a grande vitória. O nome dela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa vitória. O Senhor é a nossa vitória. Louvado seja o Teu santo nome para todos sempre, Senhor. Que possamos todos os dias ir para casa glorificando o Teu santo nome. Amém. Meus irmãos,